Amém. Boa noite. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Amém. Cremos que Deus está ministrando aos nossos corações, nossas vidas nessa noite. Vamos iniciar a palavra. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Senhor, nós oramos para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra nessa noite. Que Teu Espírito Santo tenha completo domínio e atuação nas nossas mentes, nos nossos corações, para entendermos aquilo que o Senhor está falando conosco. Pedimos que o Senhor libere do Teu Espírito, da unção, do poder, do Teu Espírito sobre nós e possa transformar e transbordar a Sua graça sobre nós em nome de Jesus. Amém? Amém. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Esdras, no capítulo 2, a partir do verso 1. Gostaria de falar nessa noite a respeito da tensão que há entre aquilo que era e aquilo que é. Amém? Então, Esdras capítulo 2, no verso 1, diz assim: essa é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Ajuda ele ali, Dudu. Esdras capítulo 2, no verso 1. Essa é a lista dos homens da província que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha levado prisioneiros para a Babilônia. Eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Então ele começa falando a respeito do retorno do exílio da Babilônia, amém? E a gente sabe que o povo de Israel, ele foi levado para a Babilônia por causa dos seus próprios pecados, por causa de um coração corrompido, um coração que não seguia Deus, que não queria saber nada a respeito de Deus, que começaram a sacrificar a outros deuses, que começou a ter práticas que desagradavam o coração de Deus ali, e por conta disso, eles não conseguiram mais resistir aos seus inimigos, a ponto que não apenas foram levados cativos para a Babilônia, mas também percebemos que Deus, até no meio desse cativeiro, Ele os preservou. Ele os manteve em segurança. A Bíblia diz que durante esses 70 anos que eles estariam ali, que eles deveriam orar pela prosperidade da cidade. Ou seja, mesmo no lugar de cativeiro, mesmo no lugar de exílio, aquele povo deveria orar pela cidade, porque Deus os abençoaria enquanto estivessem lá. E Esdras, ele começa a contar esses aspectos, essa história, a respeito do retorno de Jerusalém e a Judá. E eu quero conversar com vocês nessa noite sobre essa tensão que existe entre aquilo que foi um dia, aquilo que era e aquilo que é. E lá no versículo 61, ainda de Esdras capítulo 2, diz assim, Esdras 2, 61, e dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Cois e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai de Gileade, e que era chamado pelo nome do sogro. Eles procuraram pelos seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e foram considerados impuros para o sacerdócio. Por isso o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. Aqui a gente está lendo uma descrição. E nessa descrição ele está dizendo que dentre os descendentes dos sacerdotes havia um homem que havia se casado com uma filha de Barzilai de Gileade e que ele era chamado pelo nome do sogro. Tem uns sogros abençoados aqui, né? Imagina você se chamar pelo nome do seu sogro, né? E era exatamente isso que estava acontecendo com esse homem. Mas quando eles procuraram os registros da família, eles não conseguiram encontrá-los, e por conta disso, aquele homem que era chamado pelo nome do seu sogro, ele foi considerado impuro para o sacerdócio.
E por isso, o governador os proibiu de comer alimentos sagrados enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. Agora é interessante que, imagine isso, você é levado cativo de Israel para a Babilônia. E quando você está lá, você permanece com toda a geração dos israelitas, uma grande parte delas, e por 70 anos você fica debaixo daquele cativeiro. Mas agora, quando você tem autorização para voltar para a sua terra, o que está acontecendo aqui? Aqueles que carregavam uma identidade sacerdotal, aqueles que eram chamados a servir no templo, no altar de Deus, agora não havia uma prova de que eles verdadeiramente eram sacerdotes. E aqui ele fala especificamente sobre esse homem, sobre Barzilai. Na verdade, Barzilai foi um homem que nós lemos lá em 2 Samuel, no capítulo 19, a história desse homem. E lá em 2 Samuel 19, 31, nós vamos ler o seguinte. Queria que você abrisse comigo também, para a gente poder ler juntos. 2 Samuel, capítulo 19, no verso 31. Diz assim: Barzilai de Gileade também saiu de Rogelim, acompanhando o rei até o Jordão para despedir-se dele. E esse Barzilai era bastante idoso, ele tinha 80 anos. Agora fala isso comigo. Foi ele que sustentou o rei durante a sua permanência em Manaim, porque era muito rico. Até aí. Continua assim: o rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Eu já fiz 80 anos, como eu poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Será que hoje o teu servo ainda pode sentir o gosto daquilo que come e bebe? Posso ainda apreciar a voz de homens e mulheres cantando? Eu seria mais um peso para o rei, o meu senhor. Mas o teu servo acompanhará o rei um pouco mais, atravessando o Jordão. Mas não há motivo para uma recompensa dessas. Permite que teu servo volte, e que eu possa morrer na minha própria cidade, perto do túmulo do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o meu servo Quimã, que ele vá com o meu senhor e rei. Faze por ele o que achares melhor. E o rei disse: Quimã virá comigo, farei por ele o que você achar melhor. E tudo mais o que desejar de mim, eu farei por você. E no versículo 39 diz: então todo o exército atravessou o Jordão, e também o rei o atravessou. O rei beijou Barzilai, e o abençoou, e Barzilai voltou para casa. Então o que acontece? Durante um período da vida de Davi, ele teve que sair de Jerusalém corrido, porque o seu filho Absalão estava perseguindo ele. E nesse tempo que ele era um fugitivo da sua própria família, ele encontrou esse homem que era muito rico, chamado Barzilai. E esse homem o sustentou durante todo aquele período do seu próprio exílio. Então, enquanto Davi estava exilado, Barzilai o sustentou. E agora a gente está vendo um outro lado, porque anos depois, e a gente vê aqui, quando Davi está prestes a morrer, e ele começa a dar instruções ao seu filho, Salomão, lá no livro de 1 Reis, no capítulo 2, no verso 7, ele afirma o seguinte: Salomão, seja bondoso para com os filhos de Barzilai, os gileadita. Estejam eles entre os que comem a tua mesa, porque quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão, eles foram bondosos comigo. Então você vê que lá na frente, reconhecendo aquilo que Barzilai havia feito, pelo próprio rei Davi, ele dá instruções ao seu filho: olha, que esses descendentes de Barzilai sempre estejam comendo a sua mesa. Havia algo que aquele homem havia feito em favor do rei, que de alguma forma ele queria que sempre houvesse uma retribuição, sempre houvesse um favor sobre ele e sobre os seus filhos. E agora, depois de anos, depois de muitos anos, depois que o povo está voltando do exílio também, assim como um dia Davi foi exilado. Agora você vê que esse homem, um filho dele, um descendente dele, que era sacerdotal, chamado para reconstruir e para servir os sacrifícios no altar,
ele não podia ter mais acesso àquele altar, porque não encontraram provas da sua identidade. E a primeira tensão que acontece entre aquilo que era e aquilo que é quando nós também passamos pelos exílios. É quando nós também passamos por esses momentos em que estamos separados, escondidos, distantes, em que as pessoas não nos veem, em que as pessoas não sabem nada a nosso respeito, às vezes que nós estamos sozinhos na caminhada. E quando nós retornamos, às vezes nós podemos nos encontrar assim como esse descendente de Barzilai, sem que haja uma confirmação, sem que haja algo que comprove quem nós verdadeiramente somos. Às vezes o exílio, ele pode roubar a sua identidade, roubar quem você é. Mas esse não é o propósito de Deus para nós. Deus quer que nós mantenhamos a nossa identidade até mesmo em tempos de exílio. Amém, igreja? E aqui a Bíblia diz que, assim como Daniel, que foi levado também para a Babilônia, lá foi preservado, o povo de Israel, assim também aconteceu com José no Egito. Nós vimos, por exemplo, que o testemunho de José a respeito daquilo que ele havia vivido foi: aquilo que vocês intentaram mal para comigo, Deus reverteu em bem, não apenas para mim, mas para todo o seu povo, para preservar Israel. Ou seja, às vezes esses exílios da nossa vida, eles não são apenas um momento em que nós somos levados forçadamente para destinos que não queríamos, mas nós também vemos a mão de Deus lá nesses exílios, Deus nos preservando, Deus cuidando de nós, mesmo quando tudo parece contrário, amém? E Deus, ele é fiel dessa forma. E lá no versículo 63, nós vemos mais um detalhe, ele diz assim: por isso o governador os proibiu de comer alimentos enquanto não houvesse um sacerdote capaz de consultar a Deus por meio do Urim e do Tumim. Urim e Tumim era um instrumento pelo qual o povo conhecia a vontade de Deus. Então você vê que, apesar desse homem não ter mais a sua identidade comprovada por registros oficiais, ainda era necessário que houvesse um sacerdote que consultasse a Deus e depois de consultasse a Deus, desse testemunho a respeito da identidade daqueles homens. Ou seja, mesmo quando se perde as provas da nossa identidade, Deus é aquele que confirma quem nós somos. Amém? E o exílio significa para nós isso, aprender a viver a nossa fé fora do lugar da nossa segurança. Às vezes nós estamos vivendo a nossa fé quando tudo parece controlado, quando tudo parece confortável, mas Deus nos chama a viver a nossa fé fora do lugar da nossa segurança. E é isso que o exílio significa. Israel precisou aprender a servir a Deus no seu exílio. Agora lá no capítulo 3 de Esdras, abra comigo lá, vira a página. Esdras 3, versículo 1. E diz assim: quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, seus companheiros, começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. E apesar do receio que tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. Agora, o que nós vemos aqui? Que alguém começou a reconstruir o altar de Deus. Depois de voltar do exílio, antes mesmo de reconstruir o templo, era necessário reconstruir o altar. Porque o altar reconstruído é a primeira coisa que eu e você precisamos. O lugar da nossa entrega, da nossa adoração, o lugar do nosso louvor a Deus. Esse lugar precisa ser construído, em primeiro lugar nas nossas vidas. Agora, quem começou a construir o altar de Deus, diz a palavra que foram os líderes e os sacerdotes. E quem sacrificava nesse altar? Segundo a lei, os sacerdotes sacrificavam no altar.
Agora perceba que aquele homem Barzilai, ele era um sacerdote, mas agora não podia mais sacrificar no altar. Aquele homem que voltou do exílio, que agora não tinha mais a sua identidade percebida pelos registros, agora esse homem não podia mais sacrificar no altar. A gente vê esse problema, e isso significa para nós o seguinte: se você perde a sua identidade, você perde acesso ao altar. Se nós perdermos a nossa identidade, nós vamos perder acesso ao altar. É por isso que nós precisamos, em primeiro lugar, saber quem nós somos, ter a nossa identidade confirmada por Deus. Porque antes mesmo de haver estrutura, precisa haver presença. Antes mesmo de haver um templo, é necessário haver presença de Deus. Antes mesmo de você reconstruir as estruturas da sua vida, é necessário que a presença de Deus reine na sua vida. Isso é necessário. E isso que aprendemos. E a segunda atenção entre aquilo que era e aquilo que é quando nós vivemos no passado. Quero ler agora a partir do verso 10 de Esdras, capítulo 3. E diz assim: quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com os símbolos, tomaram os seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. E com louvor e ações de graças, eles cantaram responsivamente ao Senhor, dizendo: Ele é bom, e o seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, porque haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos líderes de família, que eram mais velhos, que tinham visto o antigo templo, começaram a chorar em voz alta quando viram o lançamento dos alicerces do templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. E não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e nem o som do choro, pois o povo fazia enorme barulho, e aquele som foi ouvido a grande distância. E olha o que a palavra de Deus está dizendo, que no momento que aquele povo, saindo do exílio, começa a reconstruir os alicerces do templo, você vê dois grupos. O grupo dos sacerdotes mais velhos, pessoas que tinham visto o primeiro templo, e agora no lançar do novo alicerce, eles começam a chorar em alta voz, porque eles haviam visto aquilo que foi antes. Mas ao mesmo tempo, nós vemos que os mais novos, líderes e outros ainda, começaram a gritar de alegria, porque estavam vendo um novo fundamento sendo lançado. E aqui é a segunda atenção que nós experimentamos. Quando às vezes a nossa experiência, as coisas que nós vivenciamos no passado, nos fazem e nos roubam da alegria do presente. Quando as coisas que nós vivemos começam a definir o padrão do hoje, e não o hoje definir o padrão do hoje. É quando nos apegamos a formas que foram no passado e não à essência daquilo que é presente. É quando desfrutamos apenas assim, aquilo que um dia foi, mas não desfrutamos aquilo que Deus está fazendo hoje. E isso pode roubar aquilo que Deus está fazendo dentro de nós. E isso pode ser uma tensão constante nas nossas vidas. Quando a gente se apega à forma, ao invés de nos apegar à essência. Sabe, querido, às vezes a nossa experiência com Deus, se não for colocada no seu devido lugar, ela pode ser um tropeço para você. Porque ao invés de você ver aquilo que Deus está fazendo hoje, você está lamentando aquilo que Deus fez um dia que não está fazendo mais hoje. Ser guiado pelo Espírito de Deus significa honrar aquilo que foi, mas celebrar aquilo que é. Sabe, Deus, Ele deseja que a gente saiba transicionar por todas as estações, com alegria nos nossos corações, celebrando aquilo que Deus um dia fez, porque isso é um testemunho daquilo que Ele pode fazer novamente. Mas não é se apegar àquilo que foi como se fosse apenas a nossa história e a única coisa que Deus pudesse fazer. Porque aquilo que Deus tem para fazer hoje é infinitamente maior do que aquilo que um dia Ele fez. Deus nos conduz de glória em glória, de glória em glória.
não é de glória a fracasso, não é de histórias redimidas incríveis a histórias que não têm graça, mas Deus nos leva de glória em glória. E aí a Bíblia nos mostra lá no Salmo 84, abra sua Bíblia comigo. Esse salmo foi escrito justamente nesse período, no período do exílio, durante o seu retorno, durante o seu tempo em que eles estavam voltando. Esse Salmo 84, ele foi escrito nesse tempo. Quantos já abriram, diga amém. Lá no versículo 1, vamos ler. Como é agradável, Senhor, o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. E o meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar, a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam na sua casa. Eles louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram a sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Bacã, ou vale das lágrimas, eles fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido, porque melhor é um dia nos teus atos do que 1000 em outro lugar. E eu prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar na tenda dos ímpios. O Senhor Deus é sol e é escudo, o Senhor concede favor e honra, Ele não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confiam. Amém. Amém? Agora preste atenção nisso. Ele diz que como são felizes aqueles que habitam na sua casa. Como são felizes aqueles que te louvam sem cessar. Como são felizes aqueles que em ti encontram a sua força. Mas ele vem e diz, aqueles que são peregrinos de coração. Peregrinos de coração. O que é ser um peregrino de coração, amado? Peregrinos de coração são aqueles que não se apegam a coisas, que não fazem morada em circunstâncias, mas é alguém que está em todo o tempo, em movimento. É alguém que não está apegado àquilo que um dia já foi. É alguém que entende que Deus está te conduzindo, que Deus está te levando, te guiando a coisas mais profundas. E aqui ele diz, e dentro desse contexto do tempo, da reconstrução faz muito sentido, porque ele diz assim, ao passarem pelo vale de Bacã, ou seja, o vale de lágrimas, eles fazem dele um lugar de fonte. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Mesmo quando você for guiado para um vale de lágrimas, você vai fazer das suas lágrimas uma fonte de águas, fonte de vida, um lugar de fontes. E as chuvas de outono vão encher as cisternas. E é por isso que você vai poder prosseguir no caminho de força em força, de força em força. Não é de força em fraqueza, mas é de força em força. Amém, igreja? É isso que estava no coração daqueles homens. Então, quando eles viam que estava sendo reconstruído algo novo, quando estava sendo colocado de novo os fundamentos, era algo que não era igual ao que foi, mas não significa que não pode ser incrivelmente bom. E eles entenderam isso, e eles disseram, você precisam ser feliz, porque encontre em Deus a sua força, aqueles que são peregrinos de coração. Isso que diz a palavra. E a terceira tensão, entre aquilo que era e aquilo que é, acontece quando esses servos, em alguns deles, não retornam do exílio. Nós falamos aqui que o exílio representa para nós o lugar onde você desenvolve a sua fé, onde você exerce a sua fé, no lugar em que falta aparente segurança. E muitos de nós são chamados para aparentes exílios. Não é para ser cativo, mas é para ministrar a nações.
Muitos de nós são chamados para esses supostos exílios da vida, para você exercer e demonstrar a sua fé, para você trazer livramento, para você trazer graça. Assim Deus fez, por exemplo, com Daniel. Daniel foi muito jovem para a Babilônia. Daniel foi entre os homens que foi levado para a Babilônia como cativo. Mas Deus o levantou lá. Diz a palavra que ele não se deixou contaminar por aquilo que havia. E Deus o usou como um grande profeta. Para aquele tempo, diante dos reis ímpios, diante de Ciro, diante de Nabucodonosor e outros, ele foi um grande instrumento, mas diz a palavra, quando testemunha a respeito de Daniel, lá em Daniel capítulo 10, no verso 1, no verso 11, ele diz assim: Daniel, eu vim falar com você, eu vim trazer a mensagem da revelação, porque você é muito amado. Às vezes nós achamos que esses exílios, os lugares que são de desconforto para nós, significa que Deus nos abandonou. Mas isso não significa, significa que você é chamado. Nem todos, nós entendemos isso. Daniel foi um dos que não voltaram para Jerusalém. Daniel permaneceu na Babilônia. Mas lá ele trouxe a revelação do tempo do fim para toda a igreja. Lá ele trouxe a revelação de Deus para aqueles reis pagãos. Deus usou a vida dele poderosamente. E o testemunho acerca de Daniel é esse: você é muito amado. Deus fechou a boca dos leões por causa da fidelidade e integridade na vida de Daniel. Deus trouxe revelação aos mistérios, tesouros escondidos, mistérios da ciência. Aquele homem era um dos mais sábios de todas as nações, por causa do Espírito de Deus que havia sobre ele. Queridos, nunca se prenda às circunstâncias, nunca limite aquilo que Deus pode fazer na sua circunstância, porque Deus pode usar a sua fé para fazer diferença. E é interessante que Daniel se encontrou, e muitas vezes, orando pelo retorno. Diz a palavra que ele reconheceu os pecados de Israel, e orava pelos seus próprios pecados, mesmo que ele não tivesse sido o culpado diretamente, mas ele estava dentro do povo que foi considerado culpado, e ele começa a orar pelo retorno daquele povo, se arrependendo, pedindo perdão a Deus por tudo aquilo que eles haviam feito. Ele orou, ele sonhou, mas ele não retornou, porque o seu propósito se encontrava no exílio. Nós vemos a mesma coisa acontecendo com José. José, imagine isso, Deus dá uma visão a José, que ele iria governar sobre as nações. Ele carregava algo poderoso, uma liderança que iria afetar toda uma nação, mas os seus irmãos o vendem. Ele é levado para o exílio de forma forçada. Vocês acham que José queria ir lá para o Egito? De forma nenhuma. Mas ele foi levado mesmo assim, ele testemunha isso. Aquilo que vocês intentaram para o mal, Deus tornou para o bem. E aí quando chega o tempo em que toda a nação está padecendo de fome, por causa da seca que havia naquelas nações, a unção que José carregava, o chamado que José carregava, foi utilizado para prover livramento para todas as nações ao seu redor. Aquilo que Deus quis fazer com José impactou nações estrangeiras e impactou o próprio Israel, porque Deus faz com que eles, com a sua geração, o seu pai, os seus irmãos e todos os seus filhos fossem conduzidos para o Egito. E durante longo tempo eles ficaram ali, prosperando em nações estrangeiras. O exílio preservou Israel. Às vezes nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo em momentos da nossa vida, mas não significa que Deus não tenha um propósito para realizar enquanto estamos lá. Talvez você vá sair do seu exílio, seja ele qual for, mas talvez Deus vai fazer você triunfar no meio do seu exílio. Deus vai fazer você prosperar. E quando você prospera, não é só para você, mas é para todos aqueles que estão ao seu redor serem afetados, terem um testemunho de Deus.
Por isso, sirva com fidelidade, onde quer que você esteja. Porque o campo que você está hoje pode ser o lugar que Deus deseja revelar a sua glória. Amém? E finalmente lá em Atos capítulo 2, no verso 16. Diz assim: pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Aqueles velhos sacerdotes que choravam pelo que era, agora na nova aliança, eles são encorajados a sonhar. Quero que você entenda isso, querido. Aquela geração que experimentou, isso não fala apenas da terceira idade, amém? Isso fala sobre aqueles que tiveram experiências com Deus. E que às vezes não conseguem enxergar aquilo que Deus está fazendo hoje. E aqui ele está dizendo: os velhos sonharão. Os velhos sonharão. Ou seja, eles não vão se lamentar. Ele não está dizendo os velhos lamentarão. Ele vai dizer os velhos sonharão. Porque os velhos são chamados a enxergar além. Eles não são chamados a lamentar o que foi, mas eles são chamados a profetizar o futuro. Amém? É isso que Deus tem para nós. E ele diz assim: e os jovens terão visões. E a nossa geração, muitas vezes, é uma geração em que os velhos não têm sonhos, mas os novos também não têm visão. E o que Deus faz aqui em Atos 2 é dizer: eu estou reunindo os velhos e os jovens. Porque aquilo que dá visão é o sonho. Já parou para pensar nisso? Você só tem visão para aquilo que você sonha. E o chamado de Deus, aqui nesse caso para os velhos, é: sonhe alto, sonhe grande. Porque quando você sonha alto e você sonha grande, eu distribuo visão para os jovens. Os jovens começam a enxergar aquilo que talvez você viveu, mas você não está realizando agora. Mas aquilo que um dia você vai ver e vai realizar. Sabe, Deus, ele chama gerações, Ele não chama uma geração, ou Deus não chama outra geração, Deus chama todas as gerações para o seu propósito. Deus quer isso para nós, queridos. No propósito de Deus, a gente não pode perder a habilidade de sonhar, e nem de ter visão. Porque a gente quer unir aquilo que alguns sonham, com aquilo que nós vemos. Nós não queremos apenas lamentar: um dia eu vi aquilo, um dia eu fiz aquilo, um dia eu tive essa experiência com Deus. Mas nós queremos celebrar aquilo que nós estamos vendo hoje. Visão. Se nós tivermos os sonhos e nós tivermos as visões, nós vamos construir algo que Deus está nos dando. E Deus está te chamando para isso. Essa é a sabedoria de Deus, a unir gerações. Queridos, mas nós só podemos sonhar quando a gente para de lamentar o que foi. E você só tem visão quando você sonha com o que pode ser. Sabe, cada um de nós pode sonhar e ter visões. Cada um de nós pode sonhar e ter visões. E eu creio que nós estamos hoje exatamente nessa tensão entre aquilo que foi e aquilo que é. Amém? Alguns de forma individual, mas eu creio também que de forma corporativa, e aquilo que Deus quer fazer conosco. E eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero orar nessa noite, para que Deus te dê a habilidade de navegar aquilo que foi e aquilo que é. Aquilo que Deus um dia fez, mas aquilo que Deus quer fazer. Deus dá sonhos, mas Deus dá visão. Se você está precisando de visão, comece a sonhar. Comece a pedir Deus sonhos. Se você precisa de sonhos, comece a pedir: Deus, me dá sonhos. Deus, me dá sonhos. Se você não tem sonhos, se una a pessoas que tenham sonhos. Porque às vezes, enquanto você não tem a sua visão de vida, você às vezes é chamado a servir a visão de outros.
É isso que nós estamos fazendo como igreja, servindo a visão de Deus. Mas eu quero orar por aqueles que sentem que a sua identidade foi perdida por causa das circunstâncias. Você fecha os seus olhos, levanta uma de suas mãos. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós oramos, Senhor, por aqueles que sentem que perderam a sua identidade, que não sabem quem são. Senhor, eu quero orar em nome de Jesus nessa noite. Pai, eu quero declarar que o exílio, que o lugar de distância, de isolamento, não vai roubar quem eles são aos seus olhos. Senhor, nós queremos orar no poder do nome de Jesus, para que venha a revelação da sua identidade nas nossas vidas. Senhor, eu quero orar em nome de Jesus, mesmo que os homens não possam ver quem nós somos, mesmo que não haja provas daquilo que somos, nós podemos olhar para Ti e o Senhor há de dizer quem nós somos. É o Senhor que confirma a nossa identidade. Por isso, Espírito Santo, que o Senhor lembre a cada um aqui nessa noite quem eles são no Senhor. Quem eles são no Senhor, para que eles possam deixar aquilo que foi um dia, para continuar a viver aquilo que é hoje, um novo tempo, uma nova história, uma nova declaração de Deus sobre a nossa vida. Pai, nós oramos em nome de Jesus sobre isso. Pai, nós queremos orar também, Pai, por aqueles que precisam reconstruir o altar. Talvez você esteja aqui e o altar de Deus na sua vida está destruído. Você já não ora mais, você já não busca mais, você já não adora mais. Senhor, eu quero em nome de Jesus orar por esses, que o seu altar precisa ser reconstruído, porque muitos deles estão tentando construir estrutura antes da presença. Senhor, eu quero orar, Pai, em nome de Jesus, para que esses altares sejam reconstruídos nas suas vidas nessa noite. Senhor, que eles comecem a escolher a presença antes da estrutura, que eles possam escolher a presença antes dos afazeres, que eles possam escolher a presença antes das atividades, que eles possam escolher a Tua presença acima dos compromissos. Espírito Santo, vem e desperta em nós, Senhor, nessa noite o desejo de reconstruir o altar, de estar na Tua presença te adorando, de estar na Sua presença buscando a Sua face. Senhor, ativa, desperta o coração do Teu povo, em nome de Jesus, Pai. Eu também quero orar, Senhor, por aqueles que continuam chorando pelo que foi e que não têm conseguido celebrar aquilo que é. Deus, nós sabemos e reconhecemos aquilo que um dia o Senhor fez nas nossas vidas. E nós celebramos isso, Pai. Nós honramos aquilo que Deus um dia fez na nossa vida. Nós dizemos, Senhor, que nós somos gratos a Ti, Senhor, porque um dia o Senhor nos resgatou, porque um dia o Senhor nos tocou, porque um dia o Senhor nos libertou, porque um dia o Senhor nos salvou, porque o Senhor um dia nos deu o Teu Espírito, porque o Senhor um dia nos chamou de filhos, porque um dia nos amou com amor imensurável, Senhor, e nós sabemos disso, mas, Pai, nós não queremos ficar presos àquilo, às experiências dos passados, Senhor, nós não queremos ficar, ó Deus, paralisados em algo que aconteceu, mas nós queremos nos mover para aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Nós queremos começar a celebrar aquilo que o Teu Espírito está fazendo hoje, porque nós sabemos que aquilo que o Senhor está fazendo hoje é o perfeito para hoje, é o melhor para hoje, é o melhor para a nossa vida. Deus, nós pedimos que a unção do Teu Espírito liberte todas as pessoas que estão presas no passado, e Senhor, comece a trazer uma nova vida, comece a trazer uma nova alegria, comece a encher nossas bocas, os nossos lábios de um novo cântico, Senhor. Que os nossos lábios comecem a exaltar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Oh Deus, nós oramos em nome de Jesus, chega de choro, chega de lamento, que venha a alegria do Senhor sobre nós. Nós queremos ser um povo que celebra o Teu nome, Senhor. Oh Deus, e finalmente eu quero orar, Senhor, por aqueles que não têm tido sonhos e nem visões. Senhor, em nome de Jesus, Pai, começa a trazer a perspectiva nova do Teu coração para nós. Começa a nos fazer enxergar além. Começa a nos fazer, oh Deus, ver coisas que até agora não vimos, Pai. Começa a colocar dentro de nós imaginações santificadas. Começa a colocar pensamentos que refletem e que reflitam o Teu coração para os nossos dias.
Começa a nos fazer, Deus, a sonhar com aquilo que virá. Começa a nos, meu Deus, trazer, despertar esse nós, Pai, para que nós possamos ter a fome, a sede de ver na nossa geração e nas gerações futuras aquilo que o Senhor deseja realizar. Pai, em nome de Jesus, se alguma pessoa aqui no nosso meio, Pai, precisa de novos sonhos, Pai, eu oro para que o Senhor desperte sonhos sobre eles, em nome de Jesus. Mas eu também quero orar, Pai, por aqueles que sonham, sejam alimentados a gerar novas visões. Senhor, que eles comecem a ter estratégias, que eles comecem a vislumbrar aquilo que o Senhor quer fazer hoje, que eles comecem a ter a palavra profética do Senhor nos seus ouvidos, para enxergar aquilo que o Senhor está construindo, para receber estratégias, para receber discernimento, para receber sabedoria, para que possam construir de acordo com a Tua vontade, de acordo com os sonhos do Teu coração. Pai, e finalmente a Tua palavra diz que tanto aqueles que sonham, como aqueles que têm visão, todos são chamados a profetizar. Oh Deus, a Tua palavra diz que tem uns que vão receber sonhos, outros vão receber visão, mas todos devem profetizar, todos devem receber, oh Deus, a palavra nos seus lábios e declará-la, Senhor, até que ela se cumpra. Por isso eu peço, Senhor, que o Teu povo seja despertado como uma voz profética, uma voz de autoridade, uma voz de unção, Senhor, nessa geração, para começar a declarar as coisas que o Senhor está dizendo, as coisas que o Senhor está falando, que estamos ouvindo, aquilo que estamos vendo o Senhor fazer, que nós possamos declarar essas coisas, e elas acontecerão de acordo com a Tua vontade. Pai, ativa, Senhor, o Teu povo, a um povo com ousadia, com intrepidez, com coragem, Senhor, para declarar a todas essas coisas, que elas se cumpram, que elas sejam estabelecidas, no poder do nome de Jesus. Senhor, nós cremos que a promessa é que o Senhor derramará do Teu Espírito sobre toda a carne. Querido, se você está hoje e você não se sente dessa forma, eu quero declarar sobre você também que o seu Espírito, o Espírito Santo, há de ativar você com aquilo que falta, há de preencher a sua vida com aquilo que falta, porque isso não é algo que nós fazemos na força do nosso braço, mas é pelo poder do Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que não é por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito de Deus. E nós declaramos, Senhor, nessa noite a Tua palavra sobre a Tua igreja. E declaramos, Senhor, que nós aprenderemos a viver entre aquilo que foi, entre aquilo que é, para que nós possamos chegar naquilo que será. Em nome de Jesus nós oramos. E Te agradecemos nessa noite, Pai, pela obra do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria chamar a Bárbara aqui rapidamente.